crente domingueiro. Na época até o pastor Pedro, ele falava para mim assim: olha, eu sei que você gosta de pregar, mas você só vai pregar quando você começar a vir nos cultos de semana. E eu teimoso com ele. Ele estava tentando me ensinar algo precioso. O quão importante é estar, viver, permanecer e habitar na presença do Senhor. Hoje, mais velho, mais sábio, por causa do tempo, porque o tempo passa, você tem que aprender, alguma coisa tem que acontecer, né? Não é só ficar cabelo branco, tem que aprender também, né? E uma coisa que eu tenho aprendido é isso: em jamais me afastar da presença de Deus. Aleluia. Quanto mais eu puder estar, mais eu vou estar. Está ficando doido, sim, porque a palavra de Deus é loucura para os que perecem, mas para nós é poder de Deus. Estou dizendo isso porque de um tempo para cá eu tenho ficado, como o mundo diria, bitolado. Tem culto segunda, estou prestando atenção, ou se eu estou em casa, estou online, vendo culto online. Terça-feira, vendo culto. Na quarta-feira, estive lá em Veracruz, na presença de Deus, participando do culto. Hoje a mesma coisa. Amanhã, se não tiver nada, eu vou dar um jeito, porque eu quero estar nos atos do Senhor. Aleluia! É muito importante. Por que eu estou dizendo isso, meus filhos? Porque hoje, eu estava olhando nas redes sociais, já há alguns dias eu venho pipocando uma história do pastor Kleber Lucas. Gostava do homem, gostava. Até que ele abriu a boca para falar uma coisa que me deixou profundamente decepcionado. Estava até comentando no livro do céu, comentei com o pastor Júnior também, comentei com o Mário, que ele estava comentando, reclamando do hino Alvo Mais Que a Neve, falando com o Caetano Veloso, que aonde já se viu que o louvor está errado, que algo que o sangue de Jesus nos faz branco, como se fosse cor de pele, amados. O texto de Salmos diz que por causa dos pecados nós nos tornamos escarlate, vermelho, e que por causa da purificação, em hebraico tevilá, que é o mesmo termo de batismo, purificação, nos faz alvo como a neve. Não está falando de cor de pele, mas por estar longe da presença de Deus, as nossas mentes, por causa do pecado, fica cauterizado. A pessoa que está longe da presença, não tem nada a ver com a mensagem, irmão. Isso aqui é só um parênteses, um apêndice com relação, está no meu coração isso. Quando não estamos na presença de Deus, a nossa mente fica cauterizada de tal maneira que a gente perde as coisas espirituais. Por isso que Jesus, quando chegou para Nicodemos, aquela conversinha lá em João capítulo 3, ele diz: olha, é necessário nascer de novo. Como que eu vou entrar de novo na madre da minha mãe e nascer de novo? Não! Que é da carne, é da carne, mas nascer do Espírito. Tem que nascer de novo, porque só compreendemos as coisas espirituais quando somos nascidos de novo espiritualmente. Por isso que as pessoas não entendem. Tem gente na igreja que não compreende, porque lhes falta nascer de novo. E vou falar, às vezes a pessoa já nasceu de novo, está na igreja, mas deixou-se
significa separação daquilo que é a presença de Deus. Então isso é um termômetro. Se você não está entendendo bulhufas do que acontece na igreja, se você não consegue sentir a presença de Deus, se você não se sente feliz, alegre, você não se alegra com os louvores, amado, e é preciso nascer de novo. O problema não está com a igreja, o problema não está com o louvor, o problema não está no pregador, não está no templo, não está na placa, está em você. É preciso nascer de novo. A mensagem de hoje é a lição de Zacarias. Gostaria de ler convosco o Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos 5 ao 14. Dá um tempo para você abrir sua Bíblia. Hoje nós vamos fazer umas viagens bíblicas. Vamos passar aqui por várias passagens. Eu gostaria que você acompanhasse. Diz assim a palavra do Senhor, que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos 5 ao 14. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão, e sua nome era Isabel. Eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Pausa dramática. Preste atenção nesse versículo. Se tiver uma canetinha, tiver um lápis, anota, ou faz uma nota mental no versículo 6. Mas não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo ambos avançados em idade. Exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, da ordem de seu turno, coube por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. Chegada a hora de oferecer o incenso, toda a multidão do povo estava fora, orando. Então o anjo do Senhor lhe apareceu em pé à direita do altar do incenso. Vendo Zacarias, perturbou-se e o temor apoderou-se dele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de João. Terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Aleluia. Oremos ao Senhor. Bendito Deus, eterno Pai, e queremos te agradecer por esta oportunidade, ó Rei do Universo, de estar na tua casa para te adorar, para entregar nossas vidas em sacrifício vivo, santo e agradável a ti. Eu quero que tu recebesse os nossos louvores e a nossa adoração. E nesse momento, Senhor, eu te peço que saia toda a vaidade, que saia todo o conhecimento humano, e que permaneça o teu Santo Espírito para nos ensinar, para trazer a tua verdade, para falar aos nossos corações, e que haja em nossos corações terra boa, para que a semente venha produzir seus devidos frutos em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aqui nós vemos a história de Zacarias. Zacarias era sacerdote. Ele trabalhava no seu devido turno no templo. Ele servia ao Senhor. Era da tribo da família de Arão, aonde era separado para o trabalho sacerdotal. O sacerdote era dedicado, ele vivia para o serviço ao Senhor. E o sacerdote tinha um privilégio, porque ele via as manifestações de Deus no templo. Então ele conhecia a palavra, conhecia a letra da Torá, da Bíblia, conhecia os milagres, conhecia o que Deus
Zacarias tinha sua esposa, Isabel. Essa, você pode ver que a Bíblia ainda relata, né? Essa sim, da linhagem de Arão, certo? Da linhagem sacerdotal pura. Mas ela era estéril. Versículo 6, que eu pedi para vocês guardarem, traz uma revelação maravilhosa. Eram ambos justos, irrepreensíveis diante de Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Zacarias, sacerdote, sua esposa Isabel, os dois frequentavam a igreja, eram crentes fiéis, andavam de acordo com a palavra do Senhor, não pecavam contra Deus, vivia em serviço, em sacrifício, vivia a obra do Senhor a todo tempo. E a Bíblia deixa muito bem claro isso. Não há nada contrário sobre a vida de Zacarias. Não há o que falar. Zacarias ali, ele pisou na bola, ele não deu dízimo. Zacarias ali, ele deu uma barbeiragem ali, falou um palavrão. Não tem nada, irrepreensível. Zacarias não tem nada que, se você olhar no histórico da vida dele, era um homem de Deus. Era um homem que tinha tudo para ser abençoado, era um homem que tinha tudo para ser um grande homem. Sendo que, se primeira coisa que tem que ser bem dita aqui, se é homem de Deus, ele jamais será grande. Que fique bem claro isso. Grande sempre é o Senhor. Aleluia. Louvado, bendito seja o nome santo do Senhor. Zacarias então era justo, mas ele não tinha tudo que desejava. É como nós, estamos na igreja, frequentamos há 20 e tantos anos, mas não temos tudo que desejamos. Eu adoraria viajar para Disney, mas não dá, dinheiro é curto, não consigo. Eu gostaria muito de ter uma picapona, uma SUV, mas não tenho. Eu gostaria de ser formado em astrofísica, não tive a oportunidade de fazer faculdade. Eu gostaria, imagine você, um desejo do seu coração ardente, que também era um desejo até justo, um desejo honrado. Era o desejo do coração de Zacarias em ter um filho. Só que, infelizmente, a vida, permissão de Deus, a esposa era estéril. Ora, você imagina uma sociedade hebraica onde filhos é sinônimo de favor de Deus. Filhos era sinônimo de herança, era sinônimo de prosperidade. Quanto mais filho, mais abençoado o casal é. E Isabel era estéril. Se eu fico imaginando a oração de Zacarias: Senhor, eu te sirvo, eu estou na tua casa, eu te louvo, eu te adoro. Por favor, Senhor, me dá um filho. E toda a resposta de Zacarias era não. Amados, Zacarias tinha tudo para ser abençoado. Se a gente for olhar pela ótica do ser humano, nós não merecemos nada.
E Zacarias orava. Eu fico imaginando Zacarias já ao longo do tempo, porque a Bíblia diz que eles eram avançados de idade. Versículo 7: não tinham filhos, sendo ambos avançados em idade, eles eram idosos. Então houve uma vida inteira de Zacarias servindo ao Senhor. E a Bíblia relata que ele já é idoso. Aqui eu já fazendo uma viagem teológica. Chegou um momento em que ele orou, como disse Abraão para Sara: olha, Deus, ela vai ter filho? Como que Sara terá filho se a gente já é velho? Não dá mais para ter filho. Então eu entendo que no coração de Zacarias não havia mais esperança para que ele fosse abençoado com o desejo do seu coração. Somos como nós, que oramos, fazemos propósito, fazemos jejum, fazemos campanha, vamos na igreja todo dia, mas chega uma hora que o negócio não acontece. A gente esmurece e para de orar. Eu olho para Zacarias e eu vejo isso. Ele parou de orar. Já não dava mais. Humanamente é impossível. Ele já era velho, Isabel já era idosa. Não havia mais porquê. Ele não ia ter mais filho, ia ter um neto. Vai ter um filho hoje. Se tiver 50 anos de idade. Vamos fazer uma digressão aqui. Eu com 45 anos hoje tenho um menino. Aí eu resolvo ter mais um filho. 45. Quando a criança tiver 10 anos, eu estou com 55. Eu já não tenho o mesmo fôlego de 10 anos atrás. Eu com 45 anos moro num prédio, são 20 andares. Outro dia faltou a luz, quase morri. Subi na escada. Eu subi 6 lances, parava 10 minutos. Com a língua para fora. Subia mais 6 lances, parava de novo. Agora só quando pensei que ia morrer, eu tinha que chegar em casa. Teve uma hora que meu filho me deu: cadê você, papai? Eu estou morrendo na escada. Ele ainda desceu a escada para me ajudar a carregar a mochila. Eu dava com a mochila nas costas e o papai, eu vim te ajudar. Com 45. Imagina eu com 55. Não vou longe. Eu fui esses dias, o carro foi para revisão. E eu resolvi andar. Eu estava no centro do Guarujá, no Banco Santander, para resolver uma situação, e eu moro nas Astúrias. Eu falei: vou pegar o vou gastar 10 reais. Não, vou a pé, eu também preciso andar, preciso caminhar, né? Fazer exercício, médica manda, né? Vou fazer exercício. Amados, eu queria uma bolha no meu pé, que eu estou até hoje sem um negócio sem curar. Com 45 anos, imagine eu com 55. Eu já preparo a cadeira de roda, né? Então eu já fico imaginando, se eu for mais velho, o que eu vou fazer? Como é que eu vou ter outro filho? Eu fico imaginando Zacarias, já na sua idade, na sua terceira idade, na sua quarta idade, idoso, ele já olhou por ele, já foi. Mas sempre ele dizia: louvado seja Deus. Zacarias, mesmo orando pelo filho, mesmo a resposta sendo não, mesmo ele vendo milagres, mesmo ele conhecendo o Senhor, ele jamais esmureceu, ele jamais deixou o sacerdócio, ele jamais deixou a casa do Senhor. Você pode observar que a palavra de Deus ela é muito clara, que mesmo sem Deus dar aquilo que estava no seu coração, ele jamais abandonou o Senhor. Aleluia. E nós oramos uma semana, Deus não abre as portas. Oramos um mês, as coisas não acontecem. Eu estou falando de semanas, estou falando de dias. Zacarias foi anos. Ele chegou na velhice, e na velhice o Senhor escreveu no Evangelho dizendo: a
dentro do templo. Ele estava trabalhando na obra do Senhor. Então, amado, não é porque Deus não abriu a porta que você tem que abandonar as causas do Senhor. Não é porque Deus não abriu as portas que você tem que abandonar a tua fé. Não é porque Deus não abriu as suas portas que você tem que deixar de acreditar no Senhor. Aleluia. Amados, não é porque não Deus disse não, que nós vamos deixar de trabalhar com o Senhor. Amém. Que vamos deixar de vir na igreja, que vamos deixar de louvar. Você não vai louvar mais esse casamento lá, meu filho. Zacarias teve todo o motivo, justificativa humana para abandonar Deus. Teve toda a justificativa humana para abandonar a obra do Senhor. Teve toda a justificativa humana para abandonar a fé. Mas a lição que ele nos ensina na noite de hoje, ainda que a resposta seja não, nunca abandone a tua fé. Aleluia. Nunca deixe a obra do Senhor. Nunca deixe de acreditar no Senhor. Não deixe de ser justo e irrepreensível perante o Senhor. Zacarias manteve-se fiel. Primeiro, que Deus não tem obrigação de abrir porta nenhuma para você. Se Deus abre, é por misericórdia e graça. Aleluia. Ah, mas nada, amado. Que nós merecemos é juízo, já não temos o juízo. Deus é misericordioso conosco. Glorificado seja o nome santo do Senhor. Amém. Zacarias nunca largou o ministério. Olha o versículo 8. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus sacerdócio na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar incenso. Zacarias, mesmo com a resposta sendo não, já longe de idade, já sem esperança de ser abençoado, jamais abandonou a sua fé, jamais abandonou a sua crença, jamais abandonou o seu posto, porque todo o turno em que ele tinha que estar servindo no templo, lá ele estava. E olha aqui como Deus fecha esse assunto. Versículo 13, ele diz assim: mas o anjo disse, Zacarias não tem, mas a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho e porás o nome de João. No momento certo, Deus a honrou. No momento certo, Deus abriu as portas. Aleluia. Ainda que se passe a vida inteira com a resposta sendo não, Zacarias foi fiel ao Senhor. Aleluia. Mesmo que a resposta seja não. E olha que os versículos anteriores, olha como é, aonde que o anjo achou Zacarias. Chegada, versículo 10, chegada a hora de oferecer o incenso, toda a multidão do povo estava fora orando. Então o anjo do Senhor lhe apareceu em pé à direita do altar de incenso. Aonde que Zacarias foi abençoado? Dentro do templo. Aleluia. Já pensou se ele abandona? Imagina, meu querido, não vou para a igreja hoje, Deus não fala comigo, eu não quero mais, eu já não tenho jeito, eu já não falo, não vou. E foi lá que Deus abençoou a Zacarias. Aleluia. Ele não estava na porta do bar, ele não estava na praia, ele não estava no shopping, ele não estava na escola.
Ele não estava em casa, ele estava no templo. Então, amado, jamais abandona a tua fé. Jamais deixe de crer no poder de Deus. Jamais deixe de ser justo e irrepreensível só porque Deus não abriu uma porta para você. Nós costumamos sermos murmuradores. Não é do jeito que eu quero, então não vou mais. Eu estou dizendo isso para vocês, meu querido, porque antes de eu falar para vocês o que eu estou dizendo, é porque eu já vivi isso. Tem dois tipos de pregador. Eu até achei isso interessante. Eu escrever sobre isso, né? Tem dois tipos de pregador. Tem aquele que é o Nicodemos, Gamaliel, doutor da lei. Ele vai sentar na cadeira de Moisés. A cadeira de Moisés é o púlpito da sinagoga. Quem não sabe? Ele vai sentar na cadeira de Moisés e, porque na palavra do Senhor está escrito, porque eu estudei a minha vida inteira, e assim. E tem um outro pregador, que é aquele que recebeu o milagre de Jesus, aquele que é tocado pelo Senhor. Ele não se aguenta, ele vai falar para todo mundo, vai pregar para todo mundo: olha, aquele homem, o filho do homem, o Messias, o Ramachia, ele me curou, ele é o Senhor, ele vai salvar a tua vida, ele vai salvar a tua casa, ele vai dar bênção para você. Aleluia. Porque ele experimentou a graça de Deus. Aleluia. Tu quer saber qual a tua maior pregação? É a tua vida, é o teu testemunho. A tua maior pregação, a tua melhor pregação, os pregadores de plantão, é a tua própria vida. Como é que está a tua vida? Será que a tua vida corresponde com a palavra de Deus? E eu falo isso com esse causa, porque antigamente, alguns irmãos já me ouviram pregar lá atrás. Eu pregava porque eu olhava o texto bonitinho, eu pregava como Nicodemos e Gamaliel. Eu conhecia a palavra, eu fiz estudo bíblico, fiz teologia, e eu lá pegava, aleluia, glória a Deus. Hoje eu prego como aquele que foi tocado pelo Senhor. Eu fui tocado pelo Senhor, porque o Senhor mudou a minha vida, e hoje eu prego aquilo que Deus fez para mim em primeiro lugar. E agora eu conto testemunho triste muito, não é testemunho, é um triste muito, para vocês terem ideia do que eu sei o que eu estou dizendo. Uma vez meu filho caiu doente. Amados, quem me conhece sabe que eu não sou maluco pelo meu filho. Quem não me conhece, tinha uma padaria, e eu fui, dobrei o joelho no banheiro da padaria, no escritório. Eu falo isso com toda vergonha e com todo arrependimento. Senhor, se tu não curar meu filho, eu vou com macumba. Estou falando sério, irmãos. Olha a que ponto chega a ousadia, a falta de bom senso e falta de fé. Revoltado. Meu filho não! Ele não! Sou seu servo! Estou aqui, eu te dizimo, estou na tua casa, não aceito meu filho ficar doente. Deus deve olhar para mim, ele ri da minha cara, porque aí parece stand-up comedy, né? Stand-up. Comediante, comediante esse cara. Piadista. Aonde eu posso ameaçar o Senhor? Aonde que a tua oração pode ameaçar a Deus? No pior das hipóteses, vem um raio de que vai para o inferno. A pior das hipóteses. Na melhor, Jesus vai mandar um anjo e vai vir na tua cara. Eu tive muita falta de fé. E isso é teologia da prosperidade. A gente prega isso. Tem que botar na parede. Você é filho. Amado, somos filhos sim, co-herdeiros de Cristo sim. Ah, mas meu pai é o dono da prata, então ele tem que derramar a bênção. Não é assim não, querido. Quem te
social mesmo, né? Então para evitar confusão, mas tem um canal de televisão gospel aí que o cara fala, não, vamos ser Gideão, que você vai ser rico, que você vai ser milionário. Se fosse assim, deu vontade de mandar mensagem ao bispo, então todo mundo vai mandar na Acapulco. Eu quero minha casa na Acapulco. Todo mundo tem que ser rico. Vou repetir mais uma vez o que eu disse nessa igreja. Salmo 23, versículo 1. Vamos recitar todo mundo junto? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Está errado. Ai, está mudando a Bíblia? Não. A tradução está certa. Só que vamos transliterar. Vamos pegar o texto em hebraico e transformar em palavras em português. Salmo 23, 1. O Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Não é nada de faltar. De nada terei falta. Tem uma diferença, um abismo muito grande, tá certo? Significa que o que Deus tem para dar para você é o suficiente. É a mesma coisa. Zacarias sabia que o que ele tinha, ainda que a esposa não desse filhos, para ele, de acordo com Deus, era o suficiente. E ele é grato por isso. Nós somos ingratos porque achamos que merecemos mais. Nós merecemos o salário do pecado, que é a morte. Ainda assim Deus é de misericórdia e graça e nos dá bênção, nos abençoa. É verdade. E por que somos tão ingratos? Não merecemos. Vou cair na real. Acorda, desperta do que roncas, nem que dói, que roncas. Porque não merecemos. Mas Deus ainda, por nos amar tanto, nos dá. Ainda assim Ele nos dá. Amados, queridos, sejamos gratos por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. Amém. Até anotei aqui os fatos. Nossa reação: murmuração, afastamento. Você já vê que aquele irmão não está indo mais na igreja. Cadê aqui? Sabe o que é, irmão? É que Deus não me abençoa, então o que eu vou fazer lá? E desde quando vai para a igreja para se abençoar? Tu vai para a igreja para adorar o Senhor, para entregar seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável para o seu culto racional. Romanos 12:1. É isso que você está aqui na igreja. Se Deus quiser, pela bondade dele, te abençoar, glória a Deus. Porque já ser salvo do inferno já é uma grande bênção. Amém. Aleluia. Esfriamento. O cara está até na igreja, mas né? Quem sabe, né? Quem sabe não, meu amado. Deus pode não ter te abençoado por um motivo simples. Quer ver um exemplo? Tem gente que ora para ter um comércio, gente que ora para ter uma situação. Um exemplo: eu quero que Deus me dê uma pizzaria. Eu gosto de dizer da pizzaria porque dá fome. Qual é o dia que mais vende pizza? Sábado à noite, domingo à noite. E o que a gente faz domingo à noite? Igreja, né? Você vai estar na igreja ou vai estar na pizzaria tomando conta da tua empresa? Aí eu disse: irmão, eu não tenho forças para ir para a igreja. Lógico, irmão, você tem que trabalhar. Você não vem receber a palavra, você não vem ouvir a voz de Deus. Você sai vazio, você fica vazio. Eu conheço um bispo de igreja aqui, que tem empresa no Guarujá, que depois que ele assumiu a empresa, ele largou a igreja, porque ele não tem tempo de cuidar da igreja. Então hoje, ele tem essa denominação de episcopado, mas ele não exerce. A
então a empresa foi bênção, cheio de dinheiro, aleluia, glória a Deus. Mas não vai na igreja. O que adianta? Adianta o quê? Ganhou o mundo, mas perdeu a sua alma. Deus está nisso? Você acha que Deus está nessa situação? Deus não está. Deus não está. Por isso, meu querido, às vezes Deus não abre as portas para você, porque você não está preparado para receber aquilo. Talvez, se Zacarias, agora estou fazendo uma viagem teológica, se Zacarias tivesse um filho, será que ele teria ido trabalhar no templo ou teria ido brincar no filho? Hoje eu não vou trabalhar no templo porque o filho pede minha atenção. Eu estou dizendo isso porque isso acontece na minha casa. Não fui por semana toda, aí a esposa falou: hoje eu vou ficar em casa, tá bom? Tá bom. Meu menino também, né? Deve ter uma chantagem emocional. Se ele estiver me vendo, você sabe que eu falei isso mesmo. Pô, filho, você vai me deixar aí sozinho? Papai, desculpa, me perdoa. Amém. Ele falou: pai, fala com o pastor para você ficar em casa hoje. Eu falei: não, porque eu tenho uma missão. Não é pregar na igreja, não. A missão não é pregar. A missão é vir adorar. Aleluia. Ainda que eu chegue aqui e fale: olha, Deus mandou pregar. Glória a Deus. Porque eu não vim para pregar, eu vim para adorar. Aleluia. Pela misericórdia do Senhor, Deus permitiu que eu me usasse. Porque nós estamos aqui para adorar o Senhor. Chantagem. A gente quer chantagear. Crentes mimados. Está acostumado com venha a nós, mas o teu reino nada. A lição de Zacarias, ela é poderosa. Só para a gente poder terminar, porque o tempo já hoje tem tanta coisa para falar que eu vou cortar metade da mensagem, irmãos. Preparei muita coisa aqui, tem muita coisa aqui preparada, mas a gente vai falando, parece que o tempo, o relógio vai mais rápido. Pastor, você vai arrumar esse relógio aí, que está girando muito rápido. Amados, só para vocês terem um exemplo, um outro exemplo, além de Zacarias, eu vou usar o exemplo de Jó. Eu amo o exemplo de Jó. Eu achava que Deus ia ser cruel com Jó, até o dia que aconteceu comigo. Tudo foi tirado de Jó. Tudo. Família, filhos, bens, fazenda, empregados, tudo. Saúde. Foi tirada a saúde dele também, porque ele se raspava com um caco de telha. Só uma única coisa que não foi tirada de Jó. Eu quero isso bem claro no teu coração. Deus manda te dizer na Braxerebe cantar que Jó foi tirado tudo, menos ser adorador. Aleluia! Tudo foi tirado de Jó. Deus pode permitir que tire tudo de você, mas jamais vai tirar de você ser um adorador. Isso o diabo não toca. Quem toca é você. É você que cala a sua boca, é você que não louva, é você que não agradece, é você. Jó capítulo 2, versículo 3. Perguntou o Senhor a Satanás: observasse meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Agora há de segurar essa. Ele conserva a sua integridade, embora incitasses contra ele para consumir sem causa. Tudo foi tirado de Jó, mas ainda assim ele permaneceu irrepreensível. Ele permaneceu íntegro até o fim. Qual a tua desculpa para não ser mais íntegro? Qual é a tua desculpa para abandonar a casa do Senhor?
Aleluia. Não existe. Para encerrar, porque ainda tem muita coisa para falar aqui, mas 1 Tessalonicenses 5,18. Lembre-se, seja carne, não esmoreça, não esfrie e não pare. Aleluia. 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Aleluia. Agradeça, agradeça, agradeça sempre. Dá um pequeno testemunho no finalzinho ali. A gente já passou do horário, vai me matar, mas amém. Glória a Deus, aleluia. Começou. Amados, eu estava numa situação terrível na minha vida, em que eu, novamente, na minha oração, na constatei da fé, falei: Deus, você pode abençoar qualquer pessoa, menos a mim. Eu acredito que o Senhor é poderoso para fazer tudo, menos a mim. Aí eu tinha um empregado em casa, evangélico, quer me ouvir, Fernanda? Deus te usou muito aquele dia. Ela disse assim para mim: cala tua boca, cala-te, abra tua boca somente para adorar. A partir de hoje você vai parar de orar pedindo, só agradeça. Só agradeça. Eu vou agradecer pelas misérias da minha vida? Eu vou agradecer pela tragédia que me acontece? Eu não tenho tempo. Eu não entendi isso. Comecei. Amados, eu cativei muito rápido. Mudou. Parei de pedir: Senhor, me faz cair uma mala do céu. Senhor, faz eu me dar os números da Mega Sena. Eu estava nessa oração, amados. Eu estava nessas orações. Queria ganhar a Mega Sena para resolver minha vida. Queria que Deus botasse dinheiro na minha conta. Assim. Deus só falou: para de pedir. Só agradeça. Você vai entender. Hoje eu entendo muito que eu precisava ser transformado, eu precisava ser amassado. Isso é motivo bom da pregação. Quando eu falar de José, eu vou falar sobre isso, porque na hora que Deus quer colocar José, olha só um spoiler de uma coisa para uma futura pregação. Quando José teve que ser levantado para o Egito para ser administrador, ele precisou passar pelo vale, pelo deserto, para que chegasse lá em cima e ele iluminasse o nariz, para que se despisse de toda vaidade. Hoje eu estou aqui por estar sempre grato ao Senhor. Que Deus os abençoe. Em nome de Jesus, vamos ficar de pé. Obrigado. Vou dar ao pastor. E eu gostaria de convidar vocês a nós fazermos uma oração. Obrigado, Senhor, por tudo. Obrigado. Vamos mudar a nossa oração a partir de hoje. Gratidão. Hoje eu quero que você vai fazer uma oração de gratidão. Não quero você pedindo nada.